E aí galera, beleza? Bom, aqui é a aulinha de medidores elétricos e eu resolvi fazer essa aula com a câmera ligada para vocês lembrarem quem eu sou, né? Para vocês não esquecerem de mim. Eu sou o professor Thales, beleza? Prazer, quem esqueceu, tudo bom? Então, acho que foi um pouco mais pessoal, né? Não ficou uma coisa tão afastada assim, né? Sei lá, vocês veem a aula sem nem ver minha cara, então eu vou deixar a câmera aqui, se estiver me atrapalhando muito eu tiro no meio da aula, beleza? Então vamos nessa, ó. Medidores elétricos. A gente vai estudar aqui basicamente o amperímetro, o voltímetro, que são os dois principais, e também o ohmímetro, tá bom? Começando pelo amperímetro ideal. A gente geralmente trabalha com amperímetros ideais, tá? Primeiro, seu objetivo vai ser, obviamente, medir a corrente elétrica aí do circuito, né? O próprio nome já diz, com o nome amperímetro, né? Quantos amperes que está passando naquele circuito. Segunda observação, como que a gente vai conectar esse amperímetro para que você consiga medir essa corrente elétrica? Bom, se eu quero medir a corrente elétrica, eu preciso ligar o meu amperímetro, obviamente, em série com aquilo que eu desejo medir a corrente elétrica, ok? Dá uma olhadinha aqui na primeira figura então, ó. Eu tenho uma lâmpada, né, um resistor, e eu quero medir a corrente que passa por esse resistor. Então eu precisei fazer o quê? Cortar o fio e colocar o meu amperímetro em série com a minha lâmpada. Nesta situação, a corrente elétrica ela vem aqui, ó, do polo positivo para o negativo, certo? E ela vai obrigatoriamente passar pelo nosso amperímetro. E aí, quando passa pelo amperímetro, ele vai conseguir te dizer qual que é o valor da corrente elétrica. Beleza? Facinho, né? Agora, cuidado. Qual deve ser a resistência elétrica desse nosso amperímetro para que ele não altere o nosso circuito? Então é basicamente o seguinte, eu estou colocando um novo dispositivo no circuito, mas eu quero que ele não faça diferença nenhuma. Eu só quero que ele meça aquilo que ele tem que medir. Bom, se eu estou colocando ele em série, eu preciso que a sua resistência elétrica seja nula. Opa! Eu preciso que sua resistência elétrica seja igual a zero, seja nula. Pois sendo nula, não vai alterar em nada na resistência equivalente do meu circuito. Então eu já tinha meu resistor R e na hora que eu coloco esse amperímetro, não muda na resistência total, porque a resistência do amperímetro vai ser igual a zero. Prontinho. Então a corrente que vai passar ali é a mesma corrente que já estava passando antes, sem eu ter colocado o amperímetro. Beleza? Isso é importante, tá? Claro que na prática nenhum amperímetro tem resistência zero, porque não existe nenhum corpo na vida real com resistência zero. Mas na prática ele vai ter uma resistência muito baixa em comparação com os outros dispositivos ali no circuito, ok? Agora cuidado, muita atenção. Se eu colocar um amperímetro em paralelo, ou seja, fizer uma ligação errada, né, do amperímetro, ele vai produzir um curto-circuito. Muita gente tem muita dificuldade nessa palavra, né, curto-circuito, já pensa em incêndio, em pegar fogo. Presta atenção, olha como é simples um curto-circuito. Aqui na primeira figura, eu tenho a bateria alimentando a minha lâmpada, né, meu resistor. Então, a princípio, né, está passando uma corrente elétrica e aqui no meu circuito, que vai passar pela minha lâmpada, né? Acendendo a minha lâmpada. Ok? Nada demais, né? Na hora que eu colocar o meu amperímetro em paralelo, que é uma ligação errada, você vai pensar no seguinte, ó. Tá vindo aqui a corrente. Na hora que ela chegar ali, nesse nó que separa a lâmpada do amperímetro, você vai ter dois caminhos para a corrente elétrica. Um caminho que tem resistência, né, que é o caminho da lâmpada, e um outro caminho que não tem nenhuma resistência, em que a resistência é zero. Para pensar um pouco, você acha que a corrente vai escolher qual caminho? Aquele que tem resistência ou aquele que não tem resistência? Obviamente, toda a corrente, todas as cargas que estão fluindo no circuito vão escolher aquele caminho que a resistência é nula. Então, toda a minha corrente elétrica acaba sendo desviada aqui para o amperímetro. E acaba que minha lâmpada não vai passar nenhuma corrente por ela. Por isso que a minha lâmpada fica apagada. A gente diz que a lâmpada está em curto-circuito. Ela não está acendendo porque a corrente achou um circuito mais rápido, pensando assim, né, de certa forma, fazendo uma analogia com o nome, né? O curto seria o caminho melhor para a corrente, né? Que é passar pelo amperímetro e não pela minha lâmpada. Você pode simplesmente
ignorar que essa lâmpada existe no seu circuito, tá? Aí eu vou colocar aqui um CC para mostrar que ele está em curto-circuito, não é CC de fedor não, tá? É CC de curto-circuito. Belezinha? Bom, esse é o problema então, esse é o risco de você ligar um amperímetro de forma errada. Isso vai dar uma corrente muito elevada, porque a resistência do circuito acaba sendo muito baixa, né? Por isso que um curto-circuito acaba podendo produzir um incêndio, devido a essa corrente que está passando muito elevada, né? Mais do que o normal, tá bom? Próximo medidor, voltímetro ideal. Bom, vamos lá. Voltímetro, como o próprio nome diz, ele quer medir a DDP, e como é uma DDP, é uma diferença de potencial, sempre é entre dois pontos, tá, do circuito. DDP é sempre entre dois pontos, ok? E se é entre dois pontos, eu preciso ligar meu voltímetro, obviamente, em paralelo com esses dois pontos em que eu quero medir a DDP. E ele vai ficar em paralelo com todos os outros dispositivos que estiverem nesses mesmos dois pontos. Por exemplo, olha para essa primeira figura. Eu tenho aqui a bateria, está alimentando a minha lâmpada, e entre esses dois pontos da lâmpada, eu vou ter dois potenciais diferentes. Vou chamar aqui de potencial A, por exemplo, né, que é o potencial maior, é o que saiu aqui da bateria, né, potencial A. E aqui do outro lado eu vou chamar de potencial B, por exemplo, que seria o potencial menor, né, que está aqui, ó, no polo negativo da bateria. Então, se eu quero medir a DDP da bateria, que é a DDP que vai para a lâmpada, certo? É só colocar os dois fiozinhos, ó, um em cada potencial. Aí esse meu voltímetro vai me dizer qual que é a diferença de potencial aqui. Será que são 6 volts? Será que são 12 volts? 24 volts? E assim por diante, beleza? Agora, cuidado! Qual deve ser a resistência elétrica desse voltímetro para que ele não altere o circuito? Vai ser justamente o contrário do amperímetro, concorda comigo? Eu não quero que a corrente seja desviada para o voltímetro. Eu quero que a corrente que está passando aqui no circuito, ó, ao chegar neste nó, ela continue passando pela lâmpada. Eu não quero que a corrente seja desviada ali para cima, ó. Eu não quero que isso aconteça. Se eu não quero que isso aconteça, é só eu colocar um voltímetro com uma resistência muito grande, extremamente grande. Então a gente acaba afirmando que para um voltímetro ideal, a sua resistência elétrica é infinita. Resistência elétrica infinita. Lembra que infinito é aquela ideia de ser algo muito grande que chega a ser imensurável, né? Por isso que você não pode fazer um igual. Jamais faça igual. Você tem que fazer a setinha. Nada é igual a infinito. As coisas tendem a infinito, beleza? Então a resistência do voltímetro aqui, ó, tende a infinito. Opa! Ó, se vocês estiverem ouvindo uma máquina de lavar aí, ó, não faz parte da aula não, tá? Só eu lavando roupa aqui do lado. Então é o seguinte, esse voltímetro tem que ser com resistência infinita para que a corrente não seja desviada para ele. Dessa forma, ele pode ser conectado em paralelo sem afetar em nada no funcionamento do circuito. Agora, cuidado! O que acontece se eu ligar, então, esse voltímetro de forma errada, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Atenção! Mesma coisa que eu fiz com o perímetro. Já que o voltímetro tem que ser ligado em paralelo, o que acontece se eu ligar errado? O que acontece se eu ligar em série? Bom, aqui não vai dar muito problema não. Ele vai simplesmente desligar o circuito. É como se o seu circuito estivesse aberto, né? Circuito aberto é quando o seu interruptor, né, a sua chave, ela tá assim, ó. E aí a resistência é extremamente grande e não vai passar absolutamente nenhuma corrente. Então, olha só, na primeira figura, tava tudo certo, né? A corrente estava vindo aqui, ó, papapá. Aí estava aqui passando pela lâmpada, acendendo a lâmpada, ok? Para calcular essa corrente, era só fazer que I é igual a U sobre R, né? A TDP da bateria sobre a resistência da lâmpada, beleza? Normal. Na hora que eu colocar o voltímetro em série, que é errado fazer isso, agora você vai pensar assim, ó. A corrente é a DDP sobre a resistência equivalente. Mas, cara, essa resistência equivalente agora é muito alta. Essa resistência equivalente agora, ela vai tender a infinito.
E se você divide algo por algo muito grande, por algo que tende a infinito, esse algo tende a zero. O resultado disso tende a zero, né? Tende a dar um valor extremamente pequeno. Ou seja, simplesmente não vai passar corrente nenhuma no nosso circuito. Aqui, na verdade, eu posso até falar que é igual a zero, tá? Não vou ser tão criterioso, não. Pronto. Opa. Matematicamente, isso aqui não está muito certo, não, mas dá para entender aqui, ó. A corrente vai ser praticamente igual a 0 amperes. Então, não vai circular corrente nenhuma no seu circuito. Ele está praticamente desligado, ok? É diferente do curto-circuito, tá? Perceba, aqui não passa corrente nenhuma. No curto-circuito, a corrente era desviada, tá bom? E agora, para fechar nossa aula de medidores, a ponte de Wheatstone, ou também é simplesmente funcionando como um ohmímetro, né? Ah, professor, é o que vai medir o quanto que o cabra é ohm, né? Tipo, não, nada a ver. O ohmímetro vai medir quantos ohms de resistência nós temos em determinada parte do circuito, ok? Para isso, você precisa montar esse esqueminha daqui, ó. Você precisa ter pelo menos 4 resistências. 3 delas serão conhecidas e você quer medir uma 4ª resistência aqui, tá bom? Pensa comigo. Na hora que eu ligar dessa forma as minhas resistências, eu vou ter uma corrente elétrica vindo por aqui, né? De um dos lados, já coloquei aqui mais e menos. Essa corrente elétrica, ela vai encontrar este nó e vai se dividir aqui em 2 correntes, né? Então, vou dizer que vem uma corrente I1 aqui para cima e uma corrente I2 aqui para baixo. Vamos pensar nos potenciais agora, vai. Pensando em potencial. Eu vou dizer que em todo circuito, eu tenho uma diferença entre os potenciais que eu vou chamar de A e B. Então, ali eu tenho o potencial A e aqui eu tenho o potencial B. O maior é o A, o menor é o B. Polo positivo, polo negativo. Agora, quando a corrente passar pela resistência R1, haverá uma queda de potencial, de tal forma que aqui, ó, já vai ser um outro potencial, que eu vou chamar de C, por exemplo. Potencial C. Por baixo, vai ter uma outra queda de potencial, que eu vou chamar aqui, por exemplo, esse potencial de D. A princípio, essa queda de potencial não foi a mesma em cima e embaixo, né? Eu tive 2 diferenças de potenciais ali diferentes, né? 2 quedas de potenciais diferentes. Então, para verificar agora, né, eu posso simplesmente colocar, por exemplo, um amperímetro ligando esses pontos C e D. Quando eu colocar um amperímetro aqui, ó, quando eu ligar um amperímetro, você concorda comigo que pode passar uma corrente elétrica nesse amperímetro se tiver uma diferença de potencial entre os pontos C e D, né? Então, pode estar passando uma corrente elétrica aqui para baixo, por exemplo, se o potencial C for maior, né? Ou pode estar passando uma corrente elétrica aqui para cima também, por exemplo, se o potencial D for maior, né? Ok. Só que agora a gente tem que ajustar esta ponte para que ela entre no que a gente chama de equilíbrio. A gente diz que em um determinado momento, esta ponte estará equilibrada. Já vou até escrever aqui, ó. Equilíbrio. Quando a ponte está em equilíbrio, é quando você não medir corrente nenhuma aqui nesse amperímetro. Então, você vai ajustando aqui os valores das resistências, né, até que esse amperímetro não marque nenhuma corrente. Então, vou colocar aqui que a corrente que ele marca é igual a 0. Bom, isso só vai acontecer em uma situação, né? Só não vai passar corrente pelo amperímetro se não houver uma DDP entre os seus terminais, uma diferença de potencial. Então, quando a ponte estiver equilibrada, significa dizer que estes pontos aqui em cima e embaixo possuem os mesmos potenciais. Então, aqui é C e aqui embaixo também vai ser... E ali embaixo também vai ser potencial C. Pronto. Quando isso for verdade, não passa corrente entre os dois e as correntes continuam seguindo para as outras resistências. Então, aqui vai passar a mesma corrente 1, que já estava aqui em cima, e por esse vai passar a mesma corrente I2, que já estava vindo aqui embaixo. Deu para sacar? Beleza? Então, as correntes, elas continuam constantes. Uma foi por cima
e outra foi por baixo. Não haverá troca de carga entre os pontos de cima e de baixo aqui no meio. Matematicamente falando, vamos fazer umas continhas agora, vai. Para o resistor R1, eu vou ter uma DDP, que é entre os pontos A e C. Para o resistor R3 aqui embaixo, eu vou ter a mesma DDP, que é a DDP entre os pontos A e C. Ou seja, eu tive a mesma queda de potencial para essas duas resistências. E de acordo com a primeira lei de Ohm, isso pode ser medido assim, ó. Corrente vezes resistência. E ali por baixo, ó, corrente vezes resistência. Ah, professor, beleza. Agora, de novo, só que no finalzinho agora, né? De C para B. Ao passar ele por cima, pelo resistor R2, eu vou ter uma queda de potencial que é entre C e B. E quando a corrente passa ali por baixo, no resistor R4, eu vou ter a mesma queda de potencial, que é entre os pontos C e B. Só que em cada um eu vou calcular assim, né? Corrente vezes resistência em cima e corrente vezes resistência embaixo. Opa, corrente 2, hein? Corrente 3 não existe aqui não. Corrente 2 vezes resistência R4. Agora é só você fazer um sisteminha com essas duas equações que a gente encontrou. Para ficar bem rápido, você pode simplesmente dividir uma equação pela outra. Vamos fazer aqui uma divisão. Quando eu dividir lado esquerdo com lado esquerdo, olha o que vai acontecer. Essa corrente I1 vai cancelar com essa corrente I1, correto? E vai sobrar apenas a divisão de R1 sobre R2, correto? E quando você dividir os lados direitos, né? Os dois lados direitos, você vai ter a corrente I2 cortando com a corrente I2 daqui. E só vai sobrar a resistência R3 sobre a resistência R4. Prontinho. É mais fácil você decorar nesse formato assim, ó. Ao invés de fração, eu vou deixar assim. R1 vezes R4 tem que ser igual a R2 vezes R3. Então, você não precisa lembrar de toda essa demonstração não, tá? Pelo amor de Deus, vamos direto para o que interessa. Você vai só fazer assim, ó. Deixa eu pegar uma cor daqui diferente, peraí. Talvez seja esse rosinha daqui. Não, esse laranja, pronto. Vai fazer assim. Você só vai lembrar que na ponte de Wheatstone, o produto cruzado das resistências tem que ser iguais. Professor, como assim o produto cruzado? Olhando ali pro desenho, você vai multiplicar R1 com R4, tá vendo? E vai igualar com o produto de R3 com R2. Ah, professor, então faz um X assim, né? Tipo uma regra de 3 e resolve? Exatamente, tá? Multiplica cruzado e faz a igualdade dos dois. Aí você tem uma ponte de Wheatstone equilibrada e conhecendo 3 resistências você descobre uma quarta resistência. Pessoal, agora eu vou gravar uma aula de exercícios sobre medidores, tá ok? Valeu, até a próxima!